o homem, né? A doutrina do homem, tá bom? Conforme a nossa declaração doutrinária, nós estamos estudando a nossa declaração doutrinária. Já estudamos o primeiro ponto, que foi Escrituras Sagradas. Depois estudamos o segundo ponto, que foi Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar o terceiro ponto, o homem. São 19 itens, 19 temas que a gente vai estudar. Em algum momento poderão alguns serem unidos em um só, né? E a gente vai estar fazendo dessa forma. Hoje a gente vai falar sobre o homem, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor para esse momento, para o momento da sua palavra, do estudo da sua palavra, da nossa declaração de fé, para que a gente esteja amadurecidos e cada dia mais convictos por sermos batistas e por que somos batistas, né? Já vimos a nossa história de maneira bem resumida, mas o suficiente para a gente entender, compreender a nossa história, tanto na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Já vimos também os nossos princípios. O povo batista, ele é identificado por defender alguns princípios. Nós estudamos aqui 8 desses princípios e assim nós tivemos a oportunidade de entender isso, né? Eu sei que a gente é batista já há muitos anos e alguns já estudaram isso em outros momentos, mas é bom sempre estar estudando novamente, revisando, né? Para a gente estar sempre nos lembrando desses princípios que nos norteiam na história, né? Inclusive, eu já falei e repito, né? Falei domingo, inclusive, novamente. A Convenção Batista Baiana teve a iniciativa de, agora em outubro, na festividade de 140 anos dos batistas, estudar, fazer um congresso sobre princípios batistas. E essa ideia, foi dito lá, que vai ser estendida para outros momentos durante o ano, espalhado pelo estado da Bahia. E a ideia foi boa e vai ser uma bênção. E aí, então a Convenção Batista Brasileira também já vai estudar uma maneira de adotar esse mesmo modelo para estudar os princípios Brasil afora. Isso é o quê? Isso é uma parte de um princípio, de uma necessidade de resgatarmos a nossa identidade, a identidade da Igreja Batista. A nossa igreja tem sofrido muitas influências e tem perdido a sua identidade, até litúrgica, né? Litúrgica é a maneira como a gente expressa a nossa adoração. E o pentecostalismo influenciou muito, muito forte. E a gente acaba perdendo um pouco da nossa identidade. E principalmente a identidade de princípios, né? Ou aquilo que nos identifica enquanto povo batista. Então, eu louvo a Deus por isso, né? Nós, como batistas, devemos louvar a Deus por isso. Não idolatramos a denominação batista, não nos sentimos melhores do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. E como eu falei, comecei a falar domingo, quando eu falei da igreja falsa e a verdadeira. Em hipótese nenhuma, a gente vai dizer que a única igreja verdadeira é a nossa. Não é isso. Aliás, isso nem seria batista, né? Mas quero dizer que nós somos um povo que temos uma origem, temos uma história, temos uma identidade, e nós temos que nos apresentar com essa identidade, né? Nossa identificação enquanto povo cristão aqui na terra, vivendo em harmonia com todos os demais que até mesmo pensem diferente da gente, né? Pensem totalmente oposto da gente às vezes. Isso é um princípio batista, né? Um princípio batista. Então vamos orar e pedir que Deus continue falando conosco por meio do estudo da sua doutrina bíblica que está na nossa declaração de fé. Pai querido, Pai santo, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Pedimos o direcionamento do Senhor, que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria do alto, unção do Espírito, para estudarmos a Tua palavra, a doutrina do Senhor, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, a doutrina não é nossa, a doutrina é bíblica. Tinha um professor que sempre nos lembrava isso no seminário. Lembre-se, não existe doutrina batista, existe doutrina bíblica. A doutrina é bíblica, não existe uma doutrina nossa.
né? A gente pode até chamar costumes, né? Métodos de doutrina, mas é errado. Doutrina é aquilo que vem da palavra de Deus como ordem, como orientação para a nossa vida. E isso nós extraímos da Bíblia Sagrada. A nossa declaração de fé, ou o nosso pacto, como é chamado, é baseado nas Escrituras. Eu gosto de dizer que o corpo do texto é bem pequeno, né? Bem pequeno, proporcionalmente falando. Ó, o pessoal de casa vê, quem estiver assistindo depois, né? Mas você vê aqui o tanto de referências bíblicas que tem. Então, é mais Bíblia do que texto escrito, né? Então, a doutrina é bíblica. E tudo que está escrito nesse livrinho aqui, que é apenas uma compilação, está nas Escrituras. O homem, e aí? Quem é o homem, né? Quem é esse ser que é a coroa da criação? A Bíblia vai nos apresentar quem é o homem, né? Mais adiante a gente vai ler o nosso texto do pacto e comunhão. Mas, Gênesis, capítulo 1, os irmãos vão abrir aí sua Bíblia, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante. Para a gente entender a importância da criação do homem, a gente precisa entender toda a criação. A gente não vai ler o texto, mas vamos fazer apenas referência a ele. A gente vai ler só a partir do versículo 26. Mas o que tem escrito antes é a narrativa da criação. E se você ler com cuidado, com atenção o texto, você vai perceber que Deus está preparando um ambiente para colocar uma peça especial. É como construir uma casa. Quando se constrói uma casa, ela é construída formando-se um ambiente apropriado para aquelas pessoas que ali vão morar. Por exemplo, se você constrói uma casa para 2 idosos morarem, você não vai fazer uma escada com degraus, né, com escadas, vai fazer uma casa adaptada. Mas se você vai construir uma casa para 2 jovens morarem, 2 pessoas de idade, de meia idade, você pode fazer uma casa com outras características. Ou seja, você vai construir de maneira adequada e apropriada para os moradores. O que eu vejo na narrativa da criação, nas 2 narrativas da criação, é justamente isso. Eu vejo Deus pensando nessa perspectiva. Eu creio que Deus construiu a terra e todo esse universo que está em torno dela, que dá subsistência a ela, Deus criou para colocar o homem. Porque o homem é a coroa da criação. É o ser mais especial de tudo que Deus criou. É o homem. Então Deus preparou a casa, construiu tudo direitinho, nos mínimos detalhes. Colocou a provisão de alimentação, de habitação, tudo perfeitinho. Depois que Deus fez toda a construção desta casa, chamada terra, né? Terra incluindo todo o universo que está em torno dela, que a terra não é sozinha, aí Deus criou o homem. E o versículo 26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus disse, façamos o homem. Aliás, a gente estudou a semana passada a divindade de Cristo e do Espírito Santo, estudamos a Trindade, né? Alguns estudiosos, comentaristas dizem que esse texto aqui é uma das referências de que Deus falou, referindo-se às 3 pessoas divinas na criação do homem. E os 3 têm a mesma essência. E então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o primeiro ponto a ser entendido na criação do homem é que ele foi criado por Deus e foi criado a partir de um referencial. Qual referencial? Então, o referencial que Deus usou para criar o homem foi ele próprio. Deus colocou em nós características divinas. Nós vimos aqui que Deus, ele é pessoa, não é isso? E nós somos pessoas. Somos pessoas com características
algumas das características que nós temos, nós recebemos de Deus. Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente distribui os atributos de Deus em comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunicou com o ser humano. É exclusivo de Deus. Por exemplo, a onipotência, a onisciência, né? A onipresença, são atributos exclusivos de Deus. A eternidade, são únicos de Deus. Mas quando Deus nos criou, Deus nos deu essa imagem e essa semelhança dele, imagem moral e semelhança espiritual. Como pessoa que Deus é, nos deu essas características de uma pessoa. E Deus nos deu, então, alguns atributos dele, que são chamados na teologia sistemática de atributos comunicáveis. É o quê? O fato de sentirmos amor, o fato até de irarmos, de entristecermos, de nos alegrarmos. Deus foi quem nos deu isso, porque Deus, como pessoa, tem todas as características. Então, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Um ponto importante a ser dito quando a gente lê esse texto é que Deus nos criou perfeitos e plenos, né? Eu diria que a obra na sua intensidade máxima, sem nenhum defeito. Deus assim nos criou. Deus assim nos criou com a sua própria mão, né? A gente vai ver no capítulo 2 a segunda narrativa da criação. Aliás, temos duas narrativas da criação. Os irmãos já sabem por quê, né? Uma narrativa é chamada de narrativa javista e a outra sacerdotal. A primeira, que é javista, tem esse nome porque, se você ler o texto da criação, o nome que mais aparece é o de Deus. Deus é o centro daquela criação. Ele aparece toda hora, em todos os dias onde há uma criação, e Deus assim criou, e Deus assim fez, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No final é que ele vai dizer que eis que tudo era muito bom, né, quando ele conclui a obra. Então Deus criou o homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus criou o homem já com um propósito. Diz aqui: e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem e deu a ele uma atribuição: dominar tudo aquilo que ele criou. A ideia de dominar é mais do que ter controle sobre. A ideia de dominar é a ideia de cuidar, né, de cuidar de tudo aquilo que ele criou. E a gente vai perceber isso porque Deus vai requerer de nós a responsabilidade que ele nos deu de cuidar da natureza, de cuidar de tudo aquilo que ele criou. É nossa responsabilidade. Não cuidar da natureza é pecado, é desobediência, né? É desobediência. Então Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, e colocou ele na terra para dominar, cuidar de tudo que foi criado. Versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nessa narrativa, não traz os detalhes de como ele criou macho e fêmea. No capítulo 2, o capítulo seguinte, é que ele vai detalhar como foi feita essa criação do macho e fêmea, né? Alguns estudiosos até dizem que esse texto de Gênesis 1 é mais novo do que Gênesis 2, né? Do que Gênesis 2. Surgiu em outro momento da história de Israel a necessidade de reafirmar os valores do Deus Yahvé, criador e sustentador de todas as coisas. Por isso que ele não se preocupa em apresentar detalhes da criação, pelo menos da criação do homem especialmente. E Deus os abençoou. Pronto, outro ponto interessante aqui. Deus criou a sua imagem e sua semelhança. Deus criou macho e fêmea, não há dúvida disso. Ponto final nesse assunto. E o versículo 28 diz que Deus abençoou o homem. Deus, eu fico assim encantado com isso, porque eu não vejo o relato das outras coisas, né, que Deus tenha demonstrado tanta pessoalidade, expressão de carinho, como na criação do homem.
mesmo que também ele tenha abençoado as outras coisas que ele criou. No versículo 22 diz: e Deus os abençoou, e Deus também disse para as outras coisas, outros seres que foram criados: frutificai e multiplicai. Mas na criação do homem, do ser humano, do Adão-mar, né? Ele dá uma ideia de personalidade, de proximidade, de intimidade. Tanto é que no capítulo 2, quando a gente vai estudar a narrativa, o que vai nos dar vida, existência, é justamente aquilo que vem de dentro do próprio Deus, que é o Espírito, né? Que é o seu ruá, é o vento que ele sopra nas nossas narinas. Então Deus abençoou o homem, abençoou e depois disse: frutificai, não é isso? E multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servusão para mantimento, ou seja, sobreviva daquilo mesmo que a terra produzir para você. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era, aí vem eu acho que é superlativo que fala, né, Mira? Um superlativo. Eis que era tudo muito bom, né? Muito bom. Então, Deus, depois que criou todas as coisas, construiu todas as coisas, criou aquele ambiente, colocou o homem, criou o homem, colocou ele, e agora ele diz: eis que tudo é muito bom. Muito bom é uma expressão para dizer: eis que tudo é muito perfeito e belo. Foi assim que Deus criou todas as coisas, né? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados no sexto dia. E no sétimo dia, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É evidente que isso aqui é uma expressão simbólica que Deus não precisa descansar, né? Mas para mostrar que aquele ser que tem sido criado, observe que o pecado ainda não tinha entrado, mas mesmo antes do pecado, Deus já disse ao homem para descansar, mostrando assim a necessidade da reposição das energias, né? Do cuidado, do excesso, o cuidado com o excesso, ou seja, o descanso faz parte do processo de criação do ser humano. E uma coisa muito importante a dizer aqui: o texto bíblico fala de sétimo dia, não fala de sábado, por exemplo, né? Mesmo porque nesse tempo ainda os dias não eram contados como são contados hoje. Aliás, já tivemos várias outras formas de contar o tempo, né? Essa que a gente tem é a mais recente, mas no tempo antigo era contado o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e o Yom Shabbat, o dia do descanso, o dia do descanso para servir ao Senhor, né? Então não tem nada a ver com o sábado necessariamente, tá bom? Aí vem a narrativa do capítulo 2, que é uma narrativa mais detalhada. O homem está no centro da criação. Não vai mais trazer detalhes sobre a criação das outras coisas, mas vai trazer detalhes sobre a criação do homem. O versículo 4 em diante diz: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Observe aqui, falou rapidinho sobre tudo que foi criado, e de imediatamente já fez uma observação aqui na narrativa bíblica. Ele fala que não havia homem para lavrar a terra. Olha a importância do homem, olha o homem que está no centro da necessidade de cuidar daquilo que foi criado, né?
A primeira narrativa não diz, mas se você lê a segunda, você completa a ideia do dominar aquilo que foi criado, que é o cuidar da natureza, né? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, aí, ó, detalhe novamente, a formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Aqui já aparece a figura da árvore da vida, que vai ser fundamental para a gente entender o porquê que o homem caiu, não é verdade? E a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxa. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então a orientação foi direta, dada ao homem criado à imagem e semelhança dele. Lavrar a terra, cuidar do jardim. O jardim, segundo alguns comentaristas, é uma metáfora de toda a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa orientação do versículo 17, dada por Deus ao homem, eu entendo que Deus criou o homem de plena consciência, de consciência pura, mas de consciência. Deus não criou um robô. A expressão é essa, a verdade é essa. Deus não criou um robô, porque Deus poderia criar um robozinho, chegar ali e só seguir direitinho, obedecer. Deus criou a gente com consciência, com capacidade de pensar, com vontade livre, aí que vem a expressão livre-arbítrio, que é dizer vontade livre. Deus criou o homem com capacidade de escolha e deu a ele essa possibilidade de escolha, a escolha de obedecer e a escolha de desobedecer. Obedecer seria não comer da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal. O desobedecer seria comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus não criou um robozinho, criou um ser pensante, um ser capaz. Agora imagine, né, se Deus ia criar algo tão complexo como é todo o universo que a gente tem conhecimento, a Terra com toda a complexidade que é, se Deus ia criar alguém, um ser que não tivesse capacidade de pensar sobre tudo isso, né? E estudar tudo isso. Por isso que eu digo que a ciência foi uma fagulhazinha que Deus colocou no coração do homem. A ciência é fantástica. Você estuda a ciência, você fica encantado como eles explicam tudo, né? Por meio de uma visão totalmente científica, no sentido secular, né, que abandona a presença do divino, mas que explica tudo. O corpo humano, como se estuda o corpo humano, a pessoa abrir um cérebro humano, fazer um trabalho lá e depois fecha novamente, enfim, isso é tanta coisa assim fantástica que o ser humano faz. Um avião voar com aquele negócio tão pesado, tão gigantesco. Eu já viajei tanto de avião, mas eu não me acostumo, eu fico encantado todas as vezes que eu vejo um avião, e quando eu vou no aeroporto eu fico parado olhando, né? Claro, você não trabalhou, está vindo pela primeira vez, porque eu fico encantado, porque não tem como não ficar encantado, não, gente. Um negócio daquele tamanho, voar, subir e ficar lá em cima. Isso é o quê? Ciência. Por que o homem tem essa ciência? Porque Deus deu. Deus deu desde a criação. O pecado deturpou bastante, a gente vai ver isso depois, o próximo estudo. Mas, mesmo assim, o homem continuou dotado de conhecimento, de ciência, dado por Deus, para que o homem cuidasse da terra, né? Depois ele destruiu por causa do pecado, mas na verdade foi dado para cuidar de tudo que foi feito, né? Então Deus criou o homem com essa capacidade de discernir o certo e o errado, de pensar
de escolher com vontade livre e própria, né? Vontade livre e própria. O versículo 17, para mim, é essencial para compreender isso aí. Aí no versículo em diante, do 18 em diante, vai mostrar como Deus criou a mulher, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, e isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo o gado, e as aves dos céus, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi formada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? E não se envergonhavam. Esse texto final deixa claro, mais uma vez, a pureza de coração, a pureza que o homem foi criado na plenitude da sua perfeição, imagem e semelhança do Senhor. Então, a nossa declaração de fé, ou o nosso pacto, diz o seguinte: por um ato especial, o homem foi criado por Deus, à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorreu o seu valor e dignidade. Seu corpo foi feito do pó da terra, e para o mesmo pó há de voltar. Seu espírito procede de Deus, e para ele retornará. Aliás, o corpo foi criado como um hospedeiro do espírito, porque o que vai perpetuar mesmo é o espírito, que o espírito voltará para o Senhor. A terra volta, o corpo voltará para a terra, de onde foi tirado, e o espírito que foi dado por Deus por meio do seu sopro voltará para ele. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada, né? Criado para a glorificação de Deus. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Então Deus criou o homem para que tivesse comunhão plena com ele. Tanto é que o texto bíblico narra que Deus tinha um hábito de todo fim de tarde se encontrar com o homem, né? Conversar com ele, passear com ele, ver o pôr do sol. Imagine, né? Que coisa mais linda, ver o pôr do sol. Porque essa foi a intenção do Senhor, né? A intenção do Senhor. Mas seguindo aqui, Deus também criou o homem para ser pessoal e espiritual. O homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada, e tomar suas decisões em matéria religiosa, sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou seja religioso. É aquilo que está no nosso princípio, que é a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Ninguém pode impor a nenhum outro homem a seguir uma religião, mas o homem é livre para escolher a sua religião, escolher a sua fé. Que Deus então nos abençoe, né? Que esta revisão tenha servido para a gente nos lembrar do valor do ser humano na criação, da importância destes para Deus, do valor que nós temos para o Senhor. Nós somos especiais, irmãos. Nós somos seres especiais. Nós temos um valor gigantesco para Deus. Tanto é que a gente vai ver depois que o homem não considera isso, desobedece ao Senhor, peca, é expulso da presença de Deus, mas mesmo assim nós continuamos sendo especiais para Deus. E Deus vai mandar um resgatador, vai mandar um salvador para nos levar de volta para Ele, para nos levar de volta a ter comunhão com Ele, né? Ter comunhão com Ele. Por isso que a gente tem que valorizar muito
o fato da gente ter essa consciência, né, de ter comunhão com Deus e não perder nunca a oportunidade de desenvolver nossa comunhão com o Senhor, porque isso é um retorno à nossa essência enquanto seres humanos, enquanto existência humana. A nossa essência é ter comunhão com o Criador, é ter comunhão com Deus. Por isso que quando em Cristo a gente encontra essa comunhão novamente, a gente não deve perdê-la. A gente, pelo contrário, deve valorizá-la, né? Valorizá-la. A gente deve cultivá-la e assim buscar sempre ter o nosso tempo de comunhão e de aproximação e andar com Deus, né? Andar com Deus. A gente vai ver na história homens pecadores como nós, mas que eram reconhecidos como homens que andavam com Deus. E isso é lindo, né? É lindo porque quem andava com Deus era Adão, antes de pecar. E a gente vai ver na história homens, depois de pecar, que andavam com Deus. Que assim seja então as nossas vidas enquanto homens e mulheres que somos especiais para o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos criou do barro, mas nos deu vida, Pai. Nos deu consciência, nos deu entendimento, nos deu sabedoria, nos deu ciência, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu cuidado tão especial para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor.